Olá a todos. Vamos hoje então dar continuidade à resolução de exercícios sobre convecção forçada. Temos aqui um exercício que é o 41 que nos diz que temos um sobreaquecedor de vapor montado numa caldeira que é constituído por um feixe de tubos desalinhados. Os espaçamentos vertical e horizontal são respectivamente 3D, 3 vezes o diâmetro, ok? Portanto, e 2 vezes o diâmetro. Okay? Espaçamento horizontal e vertical, sendo o diâmetro de 80 mm, o diâmetro exterior dos tubos. Os tubos são de um aço ao carbono, manganês e silício e têm 3 mm de espessura. O feixe de tubos é atravessado por um escoamento de gases de combustão que entram a 1100 graus e saem a 900 graus, sendo a velocidade de aproximação de 6,83 metros por segundo. Portanto, a velocidade de aproximação é a velocidade aqui na zona do fluido não perturbado pelo feixe de tubos. Depois, como podemos ver aqui, temos a indicação até da velocidade máxima que iríamos obter neste feixe de tubos desalinhado. O enunciado segue e diz-nos que o sobreaquecedor é constituído por 8 colunas e 10 filas de tubos. Já sabemos que quando temos um número de colunas inferior a 10, temos que depois corrigir esse valor do coeficiente global de transmissão de calor, do valor de H, considerando a unidade de comprimento do feixe de tubos, portanto, na direção perpendicular a esta folha de papel, pedem-nos para determinar a temperatura média da parede exterior dos tubos. E, na linha B, a potência calorífica deste sobreaquecedor a funcionar nestas condições. Bom, temos então aqui o esquema representativo então do nosso sistema e nós podemos ver então o fluido chegou aqui com uma temperatura TF1, 1100 graus, os tais 6,83 que nos apresentam ali atrás. Depois temos o diâmetro de cada tubinho, a velocidade máxima que se atinge, já vamos verificar que é possível também determinar este valor, não é? Como já tínhamos visto. Temos aqui o espaçamento vertical e aqui o espaçamento horizontal, que deve ser considerado. Chama a atenção do seguinte, quando vocês veem num feixe de tubos desalinhado a representação do espaçamento vertical, vocês veem sempre na mesma coluna, está certo? Se repararem na mesma coluna, vocês, se juntassem e fizessem a projeção, teriam aqui a passagem de mais um tubo, correto? Portanto, aquilo que eu estou aqui a dizer é que vocês veem este espaçamento vertical, mas ele corresponde a mais um elemento se eu tivesse a fazer a sobreposição. Quando vocês veem aqui o espaçamento horizontal, aquilo que constatam é que temos realmente o quê? Apenas as colunas, está bem? Portanto, isto é importante sob o ponto de vista quando queremos apresentar ou fazer a representação e ter em consideração o cálculo do que é o espaçamento horizontal e o espaçamento vertical. Se soubermos, por exemplo, qual é que é o nosso, a nossa conduta ou a nossa tubagem que está a ser considerada para isto, e se não tivermos, como é óbvio, podíamos depois aqui considerar, em termos representativos, uma conduta imaginária. A seguir, temos aqui propriedades físicas dos gases de combustão. E, portanto, esta tabela que aqui está deve ser utilizada para a consulta das propriedades. Okay? Bom, já passei aqui para a nossa folha de Excel e agora temos a possibilidade de analisar então o nosso problema. Vocês reparem que nós temos aqui então os dados do enunciado, eu só os passei aqui para a nossa folha de cálculo porque nos vai dar jeito em termos de resolução do problema, não é? Depois, os pedidos já estão aqui representados, temperatura da superfície exterior dos tubos e queremos saber na linha B qual é que é a potência calorífica do sobreaquecedor. Bom, relembrar a parte teórica, o enquadramento teórico desta matéria. Nós temos aqui então
que voltar à sebenta e podemos analisar que estamos no subcapítulo da convecção forçada em escoamento através de fecho de tubos. É importante que nós percebamos o que a legenda aqui nos transmite. Okay? Cá está a representação do espaçamento vertical, em que se eu fizesse a sobreposição teria mais um diâmetro, e aqui já não, só tenho a distância entre os dois tubos em colunas diferentes. Portanto, temos aqui na sebenta as fórmulas que ainda agora vimos na resolução, e depois temos a tabela 7.3 para a consulta do C e do valor de N para a determinação do número de Nusselt, e consequentemente depois vimos esta expressão que aqui está e substituir e determinar o nosso valor de H. Ok, no nosso problema o número de colunas é de 8 e, portanto, de acordo com a tabela 7.4, ao termos 8 colunas, vamos ter que, para tubos desalinhados, multiplicar o valor por um fator de correção de 0,98. Ok? Muito bem. Então, tendo isto em consideração, vamos agora proceder à resolução. Já vimos então que é importante que a gente saiba determinar aqui o SN sobre D, depois o SP sobre D. Vínhamos buscar aqui depois, nesta tabela, na 7.3, o valor de C e de N para os respectivos valores que eu agora referi. E depois, como é óbvio, é só substituir na expressão do número de Nusselt e teremos então o resultado final. Bom, voltando então à nossa folha de cálculo, vocês reparem naquilo que temos agora. Temos que, primeiro de tudo, temos condições ou não para ir determinar o valor de C e de N. Já sabemos qual é a estratégia de resolução, podemos então, desta maneira, pensar, bom, eu tenho aqui o espaçamento horizontal e tenho o espaçamento vertical, sei qual é que é a distância que vai e também o diâmetro do nosso tubo, e posso, já à partida, ir determinar então este valor de C e de N. Bom, de acordo com aquilo que nos é fornecido, vocês reparem, temos um D de 80 mm, temos um SN de 0,24, portanto, se fizéssemos aqui o SN sobre D e o SP sobre D, iríamos obter então, como é evidente, não é? E para o SP sobre D seria então 3 e 2. Portanto, se fôssemos então a nossa sebenta, portanto, o nosso Sn sobre D é 3, Sn sobre D 3, estamos aqui no limite da nossa tabela, e portanto agora com o valor de 2, atenção que não é para tubos alinhados, é para tubos desalinhados, portanto estaríamos nesta linha com agora estas duas células. Okay? Portanto, temos aqui então o valor de C, 0,498, e 0,57 valor de N a serem consultados. Fácil, não? Acho que sim. Vamos então continuar e perceber o seguinte. Eu nesta expressão já tinha aqui então o C e o N perfeitamente possível de retirar. Agora, teríamos que ir determinar o número de Reynolds e verificar então quais as condições de escoamento. Bom, eu para isso vejo que tenho que saber as propriedades, como vimos na aula passada, não é? As propriedades para uma temperatura média. Que temperatura é essa? Para a temperatura média de película, que tem a ver com a temperatura da superfície que eu quero determinar e também com a temperatura de escoamento. Ora, a temperatura de escoamento nós sabemos, entrou a 1100, sai a 900. E, portanto, dessa maneira, como é evidente, TFM perfeitamente determinado. Agora, falta-nos realmente TS. O que é que fazemos? Isso mesmo, vamos arbitrar uma temperatura. Eu coloquei já aqui, então, a nossa tabela com as propriedades. É realmente importante que a gente
ao utilizarmos isto ou estamos numa prova de avaliação, reparem, ou numa vida futura, aquilo que nós temos é que ser capazes de solucionar os problemas. Se temos isto de forma recorrente ou se estamos perante uma situação de um problema esporádico, é convosco realmente escolher a melhor forma de resolver este tipo de situações, está bem? Então, a primeira coisa que eu vos gostava de mostrar é aquilo que fizemos na aula passada para determinar a velocidade máxima de escoamento. Porque reparem, eu tenho a velocidade, se eu não tivesse esta imagem, eu podia perfeitamente construí-la. Está bem? Portanto, eu tenho aqui as condições de entrada e de saída da temperatura, sei também qual é que é a velocidade de aproximação, os 6,83, e portanto nós podemos perfeitamente fazer um balanço de massa, em que sabemos que o V é infinito, portanto antes dos tubos desalinhados, vezes a área, okay, o caudal. Portanto, aquilo que estamos a falar é que o caudal antes do escoamento é igual ao caudal que passa no escoamento sobre o feixe de tubos. Ora, caudal antes não perturbado é igual à velocidade máxima vezes a área mínima. Porquê? Porque é isso exatamente que nós estamos à espera que aconteça. Na zona de atravessamento do feixe vai haver realmente esta questão. Então, substituindo, ao fim e ao cabo é isso, aquilo que nós temos aqui é que considerar os nossos efeitos de coluna, não é? Nós teríamos então, reparem, se formos aqui a ter uma pequena percepção do que é que acontece, nós temos 10 filas de tubos, portanto temos 10 tubos aqui organizados. Podíamos fazer esta representação para perceber exatamente qual é que seria a distância entre cada um dos tubos e depois também qual é que seria a distância da nossa conduta imaginária. Okay? Portanto, se eu imaginar que este tubo não está perfeitamente encostado, aquilo que vamos considerar é que vamos ter um pequeno espaçamento até à conduta imaginária. E agora, a questão é, quanto é que eu devo considerar? Devo considerar 1, 2, 3, o que é que devo fazer isto? Se vocês repararem, como o feixe de tubos é desalinhado, aquilo que eu considerar aqui vai ser o dobro, como é evidente, não é? Portanto, porquê? Porque tenho depois mais um tubo aqui na coluna seguinte e, portanto, este deve ser proporcional, quer acima, portanto, vai ter que ter aqui uma distância, vai ter que ter aqui uma distância e esta distância aqui atrás faz esta correspondência. Então, vocês reparem, aquilo que colocamos aqui, B17, estamos aqui com a nossa velocidade, correto? Vezes, então, a distância vertical, portanto, e agora, reparem, seria quê? 10,5. Vezes quem? O B18, que é quem? O espaçamento vertical. E porquê estes 10,5? Como eu referi, entre os 10 tubos vamos ter 9. Correto? Depois, meio para cima, teria que ser meio para baixo. Mas aí eu tinha também aqui mais um. E então, 9 mais 1, 10, 10 e meio. Estão a ver como é que isto aparece? Portanto, vou voltar a repetir. Nós aqui em cima, nós temos 10 tubos. E então vamos aqui considerar que a distância que vai deste tubo até à minha conduta imaginária seria meio espaçamento. Okay? Se eu considerar aqui meio espaçamento, eu deveria ter aqui meio espaçamento. No entanto, então isto corresponderá, como é evidente, a mais uma unidade. Porquê? Porque é isso que temos depois que considerar, porque temos aqui meio também espaçamento. Então, 9 mais meio, 9,5, mais 1, 10,5. Dessa maneira temos então aqui os 10,5 que aparecem na fórmula. Depois, como é óbvio, é só apenas corrigir a fórmula, ter 10,5 vezes B18 menos 10 vezes E15. Portanto, o nosso E15 já é o diâmetro, como é evidente, não é? Está bem? Pronto, esclarecido. É a aplicação direta e da resolução direta deste balanço de massa que a gente tem aqui atrás, que é o caudal permanece constante. Bem, portanto, é isso que nós temos. Depois, nós sabemos então que podemos agora caracterizar o escoamento e a troca de energia que existirá se aplicarmos a expressão fluxo de calor é igual a mCp ΔT. Ora, M é o caudal máximo,
Caudal máximo é o ρ vezes o caudal volúmico. Ora, caudal volúmico já eu sei, porque sabia ali atrás o V1 e sei também o A1, portanto é fácil de determinar. O CP tenho que ir calcular, pode ser determinado, como é óbvio, para a temperatura média do escoamento, e nós temos aqui a tabela já passada, para 1000 dá 1306. Okay? Diretamente aqui da tabela, não precisamos de fazer interpolações. O ρ que nós precisamos para esta expressão, nós temos que vê-lo aqui. Portanto, poderíamos utilizar os 1100, como é evidente, que foi o que fizemos na aula passada, e explicamos o porquê, porque estamos a considerar antes da perturbação do feixe de tubos. Ora, tendo esta possibilidade, teríamos aqui então um valor, como é evidente, de 4,42 kg por segundo. Portanto, é apenas para nós termos a possibilidade de perceber qual é que seria o caudal. Se quiséssemos aqui, era só para ter uma noção quanto é que isto representa em termos de horários, também. Portanto, a conta que está aqui ao lado é apenas explicativa disto. Também aqui aquilo que está calculado, se vocês virem, é multiplicar isto por 3600 e pá, estamos a ver quanta massa passou ao fim de uma hora. É isso que estamos a ver, ao fim e ao cabo. Está bem? Portanto, o nosso fluxo de calor, que irá ser trocado depois com os tubos, há de ser dado então por M, 4,42, vezes o CP 1306, vezes o ΔT, que é 1100 menos 900. Portanto, obtemos um valor de... Agora eu vou pôr aqui... Temos então... queria ver se punha aqui em kilowatt, portanto 1155,4 kW por cada metro. É já um valor bastante significativo, está bem? Portanto, aqui podíamos, como é óbvio, rapidamente colocá-lo este. Só aqui para ter a noção quanto é que seria em kilowatt, não é? Ok, 1155,4 kW por metro. O problema ainda não acabou. Reparem que, em certa medida, respondemos à linha B, não é? Está certo? Eu vou aqui mostrar-vos que a resolução da linha B nem precisávamos de concluir a linha A porque tínhamos informação suficiente, não é? Se não tivéssemos, por exemplo, o TF2 ou uma coisa assim, se calhar isto demorava mais um bocadinho, está bem? Portanto, precisávamos de entrar no processo iterativo e só depois é que conseguíamos calcular. Neste momento não, temos todas as condições para determinar a linha B do problema. Portanto, um problema já sabemos nós que pode ser encadeado ou pode ser um conjunto de questões que podem ser resolvidas passo a passo, está bem? Bom, então vocês parem. Os gases de combustão entraram então a 1100 graus. Saíram a 900. Ora, nós sabemos que... vamos lá ver. A temperatura de superfície não pode ultrapassar nenhum destes valores, não é? Portanto, se tenho 1100, à partida não deverei ultrapassar, não vou ter uma temperatura de superfície superior a isso. Ainda por cima, aquilo que se pretende, o que é que está lá? É aquecer os tubos, o fluido que vai dentro dos tubos, não é? Portanto, um sobreaquecedor de vapor montado numa caldeira é constituído por um feixe de tubos, espaçamento e tal. O feixe de tubos é atravessado por um escoamento de gases de combustão. Portanto, os tais 1100 graus que aqui chegam, encontram uns tubos que estarão a uma dada temperatura que no seu interior passa vapor. Mas passa vapor que é aquecido por estes gases de combustão. Uma situação prática disto. Central termoelétrica do PEV. É isto que tem. Tem uma caldeira, tem realmente um feixe de tubos, eles queimam carvão, estão a queimar o carvão, e os gases de combustão passam sobre um feixe de tubos que, à partida, será desalinhado, e permitem, então, o aquecimento do vapor. A água que lá chegou passa ao estado de vapor sobreaquecido e, portanto, temos a produção de vapor sobreaquecido que depois é encaminhada para as turbinas e teremos então a produção de energia elétrica também. Bom, vamos só aqui então continuar com a nossa análise.
Reparem, não devemos então considerar temperaturas superiores àquelas que temos em jogo, e eu arbitrei aqui uma temperatura de 800 graus. Para esta temperatura de 800 graus, se vocês virem, aquilo que estamos a fazer autenticamente é isto. Nós vamos ver, se vocês pararem, está aqui o J43, mais depois o nosso TFM, estão a ver? B15 mais B16, já sabemos nós está aqui em cima, né? Sobre 2, é o TFM a dividir por 2. Ora, isto deu 800 mais os 1000, ao fim e ao cabo, né? 800 mais 1000 a dividir por 2 dá 900. Ora, 900, se utilizarmos aquilo que temos vindo a fazer nas aulas anteriores, com este sistema daqui de consulta de propriedades, está diretamente na tabela. Portanto, aquilo que ele faz é apresenta o valor acima, apresenta o valor abaixo, ok? Mas depois, como é óbvio, como é o mesmo valor, apresenta o mesmo resultados, não é? Para as propriedades à temperatura de 900 graus Kelvin. Com base nisto, já estamos em condições de determinar o número de Reynolds. Podemos então substituir. Temos a velocidade máxima, temos aqui o ρ, temos a viscosidade, temos aqui o diâmetro, okay? E temos então o número de Reynolds de 5249,7. Este valor então vamos pegar e vamos substituí-lo aqui, multiplicando então pelo C e levantando o Reynolds a N, e depois multiplicando levantado a 1/3. Obtemos então o valor do número de Nusselt. Pegamos o número de Nusselt, substituímos nesta expressão, vamos multiplicar pela contabilidade técnica, dividir então pelo diâmetro e obtemos o H. O procedimento é tudo idêntico àquilo que já demos para trás. E o H que nos deu 68,9. Ora, este 68,9 já é o resultado com 10 colunas, portanto, já sem termos o fator de penalização. Como só temos 8 colunas, temos que multiplicar pelo valor que vimos no início da resolução, 0,98, obtendo então um valor de 67,52. Ora, com isto, nós já sabemos que vamos agora verificar se arbitramos bem ou não. E o que é que fazemos? Vamos considerar o balanço de energia. Portanto, aquele fluxo de calor que obtivemos há bocado terá que ser igual ao fluxo de calor que troca energia com o nosso feixe de tubos. E, portanto, H a ΔT, da lei de Newton. Fazendo a igualdade entre esta expressão H ΔT, e reparem que o ΔT é TS menos TFM, com o MCP ΔT, em que este ΔT é TF1 menos TF2, resolvendo a expressão em ordem a TF2, desculpem, a TS, que é aquilo que queremos determinar, verificar se arbitramos bem o valor de 800 graus, não é? Que tínhamos aqui. Vamos então fazer as contas e chegamos à conclusão de 148,99. Ok? Nova iteração, porquê? Porque tivemos realmente um critério acima da nossa diferença de temperatura. Vocês podem se pensar, isto aqui deu um salto muito grande, não é? Estou aí bem, não estou? Estou a fazer alguma coisa errada, não estou? Pronto, estas dúvidas assolam-nos. Realmente, nesta fase, só passando à iteração seguinte, é que podemos verificar se cometemos algum erro na nossa observação. Voltamos aqui a ver que temos, ok? As propriedades aqui bem explicitadas e, portanto, ficamos aqui surpreendidos com esta temperatura, mas é isso que temos que fazer. Okay? E avançar. Então, nova iteração. A nova iteração, eu só passei aqui os dados para baixo, retirei a parte da tabela que me interessa, não é? E reparem, qual é a nossa nova temperatura que vamos ter? 149, ok? 149 graus, mais o nosso TFM, que era os 900, que já sabíamos que era os 900, a dividir por 2. Portanto, isto dá-nos um valor de 574,5. Para estes valores temos aqui as outras propriedades. Novo número de Reynolds, grande alteração, praticamente duplicou, não é? Nusselt, o H, reparem que o H já, a variação, ok, não é muito significativa. Viram o salto que isto deu? Às vezes então a gente aqui já começa a ganhar confiança novamente, não é? Já percebemos que isto vai estabilizar mais iteração, menos iteração.
Portanto, nova correção, 67,26 e agora o valor de TS duas linhas, 145,65. Se comparando com isto que aqui está, eu neste momento uma prova de avaliação já dava por concluído. Okay? Portanto, já tínhamos aqui uma diferença inferior aos 5 graus, podemos perfeitamente apresentar isto como resultados definitivos. A prova de avaliação que vocês vão ter será com elementos informáticos. Portanto, eu vou-vos dar um grau de resolução, vou-vos dar um grau de convergência, em que podem aqui colocar de, por exemplo, caso da décima das unidades. E isso é possível de fazer na próxima iteração. Quase certeza que isto aparece já resolvido, está bem? Portanto, não teríamos grande dificuldade em resolver agora o nosso problema. Se eu, por acaso, quisesse fazer isso, olhem lá, eu até faço isto. Pegava neste valor, colava aqui. Ok? Diretamente. Se vocês virem, ele faz uma nova propriedade e vai resolver aqui o novo valor. Se vocês virem, nem se mexeu, não é? Portanto, resultado definitivo. Vão ver, peguei, voltei a pôr. Também podia pegar nesta zona, copiar aqui para baixo. Perfeitamente possível. Não o fiz, mas também era assim que podíamos ter resolvido. Também não há próxima iteração, com certeza já tínhamos o valor definitivo a ser apresentado. E não se preocupem com esta dificuldade. Coloquem isto preparado para poderem ter este tipo de resolução logo disponível, está bem? E espero que tenham gostado, como é evidente. Já sabem que, havendo alguma dúvida, contactem-me através do e-mail ou também através do telemóvel ou do WhatsApp, está bem? Tudo bom.